Poucas palavras despertam tantas reações quanto a palavra feminismo. Tem gente que acha que feminismo é o contrário de machismo. Tem gente que acredita que feministas odeiam homens. Tem quem diga: eu não sou feminista, eu sou a favor da igualdade. E tem também quem diga que o feminismo já cumpriu sua função, que as mulheres já votam, já trabalham, estudam, ocupam cargos públicos. Então pensam, afinal, para que o feminismo hoje? Mas existe uma pergunta que precisa vir antes de todas essas indagações. Antes de concordar, de discordar, de dizer que você é feminista ou que até mesmo jamais seria. Que é, afinal, o que é feminismo? Olá, como vai? Puxa uma cadeira e bora conversar? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente conversa sobre história, feminismos, educação e os atravessamentos do nosso tempo. E hoje eu quero falar sobre o feminismo. Quero contar um pouco sobre a história de um movimento político que transformou profundamente a vida das mulheres, inclusive a vida de muitas mulheres que hoje dizem não ser feministas. Então vamos começar pelo começo. Afinal, o que é feminismo? De maneira bastante simples, podemos dizer que o feminismo é um movimento político, social e intelectual que busca compreender e transformar as desigualdades historicamente construídas entre homens e mulheres. E aqui existe uma palavra que eu gostaria muito de destacar, que o feminismo é um movimento. Porque o feminismo não é apenas uma opinião individual, não é apenas aquilo que eu penso, ou aquilo que você pensa. Ainda mais, ou aquilo que uma influenciadora qualquer publicou ontem. Estamos falando de um movimento construído coletivamente por mulheres que, em diferentes épocas e lugares, passaram a reivindicar direitos, a denunciar as injustiças e questionar a maneira como a sociedade estava organizada. E isso é importante porque movimentos sociais não aparecem do absoluto nada, meu alecrim. Ninguém acorda numa bela manhã de domingo, toma o seu café e pensa: Hum, hoje está um belo dia para inventar um movimento político. não, definitivamente não funciona assim. Movimentos sociais aparecem quando determinados grupos começam a perceber que aquilo que vivenciam individualmente também é vivido por outras pessoas. E aquilo que parecia um problema particular começa a ser reconhecido como um problema social. E é justamente aí que começa a acontecer uma mudança fundamental. Porque você deixa de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar o que existe nesta sociedade que faz tantas pessoas viverem situações semelhantes. E foi exatamente isso que aconteceu com as mulheres em diferentes momentos da nossa história. Mas por que o feminismo precisou existir? Durante muito tempo, mulheres viveram sob restrições que hoje pode parecer a coisa mais absurda. E talvez algum alecrim esteja pensando: tá, Ana Clara, mas que restrições são essas? Então vamos a algumas bem básicas.
Em diferentes países e momentos históricos, mulheres não podiam votar, não podiam ocupar determinados cargos públicos, tinham acesso extremamente limitado às universidades. Diversas profissões eram consideradas incompatíveis com a condição feminina. E depois do casamento, em muitos lugares, mulheres tinham sua autonomia jurídica e patrimonial completamente limitadas. E a participação na política, na ciência, na produção intelectual e nos espaços de decisão era profundamente restringida. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O mais importante não é simplesmente produzir uma lista de coisas que mulheres não podiam fazer. O mais importante e interessante historicamente é perguntar como tudo isso era justificado. Porque essas restrições, elas não eram apresentadas necessariamente como injustiças. Muitas vezes eram apresentadas como consequências naturais da diferença entre homens e mulheres. A mulher seria naturalmente mais emocional, mais frágil, mais maternal, menos racional, menos preparada para os conflitos da política, mais adequada ao espaço doméstico. Enquanto os homens seriam naturalmente mais racionais, fortes, objetivos e preparados para a vida pública. E essas ideias não apareciam apenas nas conversas de família. Elas estavam nos livros, nos discursos políticos, nos textos médicos, em estudos considerados científicos. Também estava em discursos voltados para a religião, na educação, nas leis. Ou seja, a desigualdade não era apresentada como uma desigualdade. Ela era apresentada como algo natural. E existe uma coisa muito poderosa nisso tudo. Porque quando uma desigualdade passa a parecer natural, ela deixa de parecer uma injustiça. E se uma sociedade acredita que mulheres são naturalmente menos capazes de participar da política, então impedir mulheres de votar pode parecer perfeitamente razoável. Se uma sociedade acredita que mulheres são naturalmente destinadas ao cuidado, então parece igualmente natural que sejam elas as responsáveis por praticamente todo o trabalho doméstico. É justamente por isso que uma das grandes contribuições dos feminismos foi transformar aquilo que parecia natural em uma pergunta histórica, do tipo: sempre foi assim? Precisa continuar sendo assim? Quem ganha quando acreditamos que isso é natural? E mulheres começaram a fazer essas perguntas há muito tempo. Lá no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, por exemplo, os revolucionários proclamavam ideias como liberdade, igualdade e direitos do cidadão. Mas uma mulher chamada Olympe de Gouges percebeu um pequeno detalhe. Se aqueles direitos eram universais, onde estavam as mulheres? E em 1791, ela publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã.
E a pergunta por trás daquele documento era muito simples. Se estamos dizendo que os direitos são universais, por que metade da humanidade continua excluída deles? Pouco depois, na Inglaterra, Mary Wollstonecraft também questionava a suposta inferioridade feminina. E ela argumentava que mulheres não eram naturalmente menos racionais. Elas eram educadas de maneira diferente. E pense aqui comigo. Se você impede uma pessoa de estudar, de produzir conhecimento e de participar da vida pública, como depois utiliza a ausência dela nesses espaços como prova de que ela é incapaz? Quase uma profecia autorrealizável, né? Você exclui, depois olha para o espaço do qual aquela pessoa foi excluída, não encontra aquela pessoa e diz: viu? Ela não pertence aqui. E essa discussão não ficou restrita apenas aos países da Europa. Ela aparece também na história brasileira. Inclusive, na minha própria pesquisa, durante o meu mestrado e agora no doutorado, eu estudo a trajetória de uma educadora chamada Alba Canizares do Nascimento. E ela foi professora, inspetora escolar, ocupou cargos na administração pública e participou de diferentes redes intelectuais e educacionais na Primeira República, lá nas primeiras décadas do século XX. E pesquisando os textos dela, eu encontrei um artigo em que ela faz uma defesa que hoje parece quase que óbvia, que era preciso deixar de infantilizar as mulheres. E talvez você pense, mas por que alguém precisaria escrever isso? Simplesmente porque mulheres adultas eram frequentemente tratadas jurídica, política e intelectualmente como pessoas incapazes de decidir plenamente sobre a própria vida. Não porque fossem crianças, mas porque uma determinada concepção de feminilidade afirmava que elas precisavam ser tuteladas pelo pai, pelo marido, pela família, pelas instituições. E estudar essas mulheres me ensinou uma coisa que eu considero muito importante. Aquilo que hoje parece óbvio, um dia precisou ser defendido. Porque o óbvio também tem uma história. O direito de mulheres estudarem, trabalharem, votarem, administrarem seus bens, participarem da política, ocuparem espaços intelectuais, nada disso apareceu espontaneamente. Alguém precisou dizer: por que não? E aliás, se você chegou até aqui, já deixa o seu like neste vídeo, porque isso ajuda bastante o YouTube a entender que essa conversa vale a pena chegar a mais pessoas. E agora, segura aqui comigo, porque nós já entendemos por que o feminismo surgiu, mas ainda falta uma questão fundamental. De qual feminismo estamos falando? Porque talvez uma das primeiras coisas que a gente precise aprender sobre o feminismo seja justamente que ele nunca existiu de uma única forma. Talvez seja mais adequado a gente falar em feminismos. Isso mesmo, no plural. Porque nunca existiu uma única maneira de pensar a emancipação das mulheres. Então, feministas discordam, e discordam bastante, ainda bem.
Discordamos sobre estratégias, prioridades, sobre o papel do Estado, capitalismo, sobre a sexualidade, maternidade, sobre trabalho, religião, sobre a prostituição, identidades e diferentes outros temas. E isso não significa que o feminismo deu errado. Significa que estamos falando de um movimento político e intelectual orgânico, um movimento vivo. E movimentos políticos são espaços de disputa. Talvez você já tenha ouvido falar também nas famosas ondas do feminismo. E existe umas 4 ondas a esse respeito, para ajudar a gente a organizar cronologicamente determinadas transformações históricas. Mas é importante destacar e lembrar que a história não acontece em ondas perfeitas, né, perfeitamente separadas. Uma não termina quando a outra começa. E essa classificação também não consegue explicar da mesma maneira as experiências de todos os países e de todas as mulheres. Então, o mais importante do que decorar quantas ondas existem é perceber uma coisa: as perguntas feitas pelos feminismos foram mudando. Durante aquilo que costumamos chamar de primeira onda, especialmente no século XIX, início do século XX, ganharam muita força as reivindicações por direitos civis e políticos, além, claro, de educação, propriedade, participação na vida pública e principalmente sobre o voto. No Brasil, uma figura muito conhecida dessas disputas é a Berta Lutz, que participou ativamente da organização do movimento sufragista brasileiro. E o direito ao voto feminino, conquistado lá em 1932, não caiu do céu. Aliás, eu já fiz um vídeo inteiro aqui no canal sobre isso. Vale a pena conferir. Então, o voto feminino não foi presente, foi resultado de organização política. Mas conquistar o voto não resolveu todas as desigualdades. E aí outras perguntas começaram a ganhar força, especialmente a partir das décadas de 1960 e 70, feministas passaram a questionar de maneira mais intensa a violência doméstica, a sexualidade, a desigualdade no mercado de trabalho, a divisão do trabalho dentro de casa e o controle sobre o próprio corpo. E aqui aparece uma ideia fundamental. O que acontece dentro de casa também pode ser político. Porque se milhões de mulheres vivem situações semelhantes dentro das suas casas, talvez aquilo não seja apenas um problema privado de cada família. Talvez exista uma estrutura social organizando essas relações. E durante muito tempo, parte do movimento feminista falou em a mulher como se existisse apenas uma experiência feminina universal. Mas será mesmo que existe? Uma mulher negra vive exatamente as mesmas experiências que uma mulher branca? Uma mulher rica enfrenta os mesmos obstáculos que uma mulher em situação de pobreza? Uma mulher indígena vive as mesmas relações com o Estado, território e violência que uma mulher branca de uma grande cidade? Uma mulher com deficiência encontra as mesmas barreiras? Sobre a orientação sexual, território, nacionalidade, classe.
Então, não existe uma única experiência feminina. E feministas negras foram fundamentais para mostrar isso. Aqui no Brasil, intelectuais como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro insistiram que não podemos compreender a experiência das mulheres brasileiras ignorando raça e o racismo, porque gênero não existe isolado do restante da sociedade. Uma mulher não deixa de ter raça quando sofre sexismo, não deixa de ter classe, não deixa de ter sexualidade, não deixa de viver em determinado território. E essas dimensões, elas se atravessam. E é nesse debate mais amplo que o conceito de interseccionalidade se torna tão importante para os feminismos contemporâneos. Não para criar uma competição de quem sofre mais, não é isso, mas para compreender que desigualdades diferentes podem se combinar e produzir experiências distintas. E vale ressaltar que nenhuma mulher existe apenas como mulher. E reconhecer diferenças entre mulheres não destrói o feminismo. Na verdade, torna sua análise muito mais capaz de compreender o mundo real. Então, vamos organizar aqui o que construímos até o momento. Primeiro, nós vimos que o feminismo não surgiu do nada, ele apareceu como resposta a desigualdades históricas, concretas. Depois vimos que muitas dessas desigualdades eram apresentadas como se fossem naturais. E vimos também que não existe uma única experiência feminina. Por isso, faz muito mais sentido falar em feminismos no plural. E agora que a gente já sabe que o feminismo é e de onde ele veio, podemos enfrentar algumas das perguntas que mais aparecem quando se fala sobre ele. Por exemplo, Feminismo é o contrário de machismo? Bem, e a resposta é não, porque estamos falando de coisas diferentes. Machismo, como eu já disse em outros vídeos, não é um movimento organizado de homens reivindicando igualdade diante de uma estrutura de dominação feminina. Machismo é um conjunto de valores, comportamentos e relações que naturalizam hierarquias entre homens e mulheres e atribuem maior autoridade, capacidade ou poder aos homens. Já o feminismo nasce justamente da crítica a essas desigualdades. Então, não estamos falando de dois extremos equivalentes. Um não é simplesmente o espelho do outro. Mas também podemos encontrar uma pergunta clássica. O feminismo é contra os homens? Também a resposta é não, meu alecrim. O feminismo não nasceu porque mulheres se reuniram e decidiram que não gostavam de homens. O foco não é sobre homens enquanto indivíduos. O foco são as relações sociais e estruturas que produzem desigualdade. E quando eu falo em estrutura, estou falando de coisas muito concretas, como as leis, instituições, educação, mercado de trabalho, divisão do trabalho doméstico, participação política, violência, costumes, representações culturais, relações de poder. Então, tudo isso é algo concreto, porque as desigualdades sociais não dependem necessariamente de alguém acordar pela manhã e dizer: Hoje eu vou oprimir alguém. Não.
elas podem estar incorporadas ao funcionamento das instituições e às expectativas que aprendemos desde muito cedo. É por isso que aparece um conceito importante de patriarcado. Lembra que eu também falei sobre o patriarcado em algum dos vídeos passados? Então, o patriarcado não vai significar que todos os homens são horríveis, nem que todas as mulheres são vítimas o tempo inteiro. O patriarcado é um conceito utilizado para analisar formas históricas de organização social em que homens, como grupo, ocuparam posições privilegiadas de poder político, econômico e simbólico, enquanto a participação das mulheres foi limitada em diferentes espaços. Percebe a diferença? Estamos falando de uma estrutura histórica, não descrevendo o caráter individual de cada homem do planeta, tá? Estamos falando de um todo, de um coletivo. E compreender isso também permite perceber outra coisa importante, que as estruturas de gênero também criam expectativas sobre os próprios homens. Muitos meninos aprendem desde cedo que homem não chora, que homem precisa ser forte, que homem tem que sustentar a família, que homens não podem demonstrar medo. E isso também restringe as experiências humanas. Só que reconhecer isso não significa dizer que homens e mulheres viveram historicamente as mesmas desigualdades ou que sofreram da mesma maneira. Significa perceber que uma sociedade que impõe papéis rígidos de gênero afeta todas as pessoas, ainda que de maneiras profundamente diferentes. Até aqui, nós percorremos um caminho importante. Vimos que o feminismo nasce de problemas históricos concretos, que o feminismo questiona as desigualdades que durante muito tempo foram tratadas como algo natural, que existem diferentes feminismos e que o objetivo não é declarar guerra aos homens, mas compreender e transformar as relações e estruturas de desigualdade. Então, sobra uma última pergunta. E pode ser justamente a pergunta que mais incomoda quem olha para tudo isso E pensa, Tá, Ana Clara, mas isso tudo aconteceu no passado. Por que ainda precisamos do feminismo hoje? É verdade que muita coisa mudou. E ainda bem. Mulheres votam, estudam, trabalham, são professoras, médicas, juízas, cientistas, presidentas, governadoras, empresárias, pesquisadoras. Mas o simples fato de eu estar aqui falando publicamente sobre política, história e feminismo é consequência de transformações históricas enormes. Mas conquistar direitos não significa que todas as desigualdades desapareceram. Hoje, ainda precisamos discutir sobre violência de gênero, sobre feminicídio, assédio, violência sexual, desigualdade na divisão do trabalho doméstico e do trabalho e do cuidado também. A participação política, direitos reprodutivos, violência digital e as diferentes formas pelas quais o gênero se articula com raça, classe, sexualidade, deficiência e território. Os problemas também mudam. A sociedade muda, a tecnologia muda, o mundo do trabalho, ele também muda.
E os próprios feminismos mudam junto com essas transformações. Então, as redes sociais, por exemplo, se tornaram espaços importantíssimos de mobilização, como, por exemplo, movimentos Me Too, Ni Una Menos, Ele Não, mostraram como denúncias e mobilizações feministas podem circular entre os países e ganhar enorme alcance através do ambiente digital. Mas as mesmas redes que permitem organização também permitem novas formas de violência, como assédio, perseguição, ameaças, misoginia organizada, produção massiva de discursos contra as mulheres. Ou seja, o feminismo não continua existindo porque alguém esqueceu de avisar as feministas que o século XIX acabou. E ele continua existindo porque a sociedade mudou. E as perguntas sobre gênero também mudaram junto com ela. Então é preciso concordar 100% com o feminismo? Não. E eu acho esse questionamento importante e válido. Porque você pode estudar feminismo e discordar de uma corrente feminista, ou pode discordar de várias, pode até fazer críticas. Aliás, feministas fazem crítica ao próprio feminismo o tempo inteiro. E foi justamente através dessas críticas que feministas negras, indígenas, lésbicas, latino-americanas, mulheres com deficiência e tantas outras denunciaram os limites existentes dentro do próprio movimento. Pensamento crítico não significa aceitar tudo, mas também não significa rejeitar aquilo que não conhecemos. Então, talvez você termine este vídeo concordando comigo. Talvez termine esse vídeo discordando de mim. E tudo bem. O meu objetivo aqui não é fazer você terminar o vídeo levantando o punho e dizendo: pronto, agora sou feminista. Não é isso. O meu objetivo aqui é outro. É mostrar que antes de dizer que feminismo é ódio aos homens, que feminismo é machismo ao contrário, que não serve mais para nada, ou que surgiu porque mulheres queriam privilégios, precisamos parar e conhecer minimamente qual problema histórico esse movimento tentou enfrentar. Porque o feminismo não inventou a desigualdade entre homens e mulheres. Ele apenas transformou essas desigualdades em um problema político e construiu formas coletivas de enfrentar. Mulheres olharam para experiências que durante séculos foram tratadas como naturais, privadas ou inevitáveis e disseram: isso também pode ser questionado. Talvez essa seja uma das coisas mais interessantes que a história dos feminismos pode nos ensinar. Aquilo que parece natural pode ter sido construído. Aquilo que parece inevitável pode ter uma história. E aquilo que foi construído historicamente também pode ser transformado. Porque compreender não é a mesma coisa que aderir. Compreender é o primeiro passo para qualquer debate sério. E a história. Então, se essa conversa fez sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que também precise entender um pouco melhor sobre o que estamos dizendo quando falamos em feminismos. Porque por aqui nós podemos discordar,
mas vamos tentar, pelo menos, discordar sabendo do que estamos falando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!